A lei de Moisés, extinta por Jesus devido à sua fraqueza e inutilidade, é usada hoje pelo inimigo para afastar as pessoas de Deus. Fuja dela! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Se liberte e viva a graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. Não se engane, você precisa estar convertido ou convertida, mas convertido de verdade. A Bíblia nos alerta sobre os enganos e conversão fake não salva. Só Jesus salva. Ele tem poder tanto para salvar quanto para condenar. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus, convertidas a Jesus e salvas pela graça do Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de João, capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Glórias ao Senhor, que nos dá a água e o Espírito para nossa salvação eterna. Meu amado irmão e amada irmã, que esta palavra insira no teu coração a fé, a graça e a segurança da tua salvação. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, conversão não é uma palavra ambígua. Ela não permite diversidade de entendimento a ponto de confundir as pessoas. O nosso Deus não é um Deus de confusão. Todas as interpretações dessa palavra precisam convergir para o mesmo significado central, que é transformação ou mudança. A palavra conversão pressupõe um tipo de mudança radical, ampla e duradoura, em muitos casos irreversível.
Quando nos referimos a uma modificação simples do estado de alguma coisa, uma ação temporária ou que não chega a causar impacto, estamos falando de uma mudança, de uma alteração ou de uma variação. Não é uma conversão. No trânsito, quando alguém, dirigindo por uma via, decide entrar em outra via alternativa, dizemos que aquele veículo fez uma conversão à esquerda ou à direita, conforme o caso, reconhecendo que houve uma mudança significativa na forma como aquele veículo vinha sendo conduzido. Na esfera comercial, quando um visitante interessado formaliza uma compra, dizemos que aquele atendimento foi convertido em uma venda. O contrato foi assinado, o pedido formalizado, o responsável pela venda faz soar o sino. E aquela pessoa já não é mais um interessado, passou a ser um cliente. Há alguns anos atrás, antes do surgimento dos veículos elétricos, era uma prática muito comum converter veículos com motor a álcool ou a gasolina para operarem de forma alternativa com o gás GNV mais econômico, o que requeria algumas adaptações técnicas no motor. O veículo externamente não mudava, mas internamente continha uma transformação importante, significativa. Esses exemplos tratam de transformações marcantes e de mudanças importantes que são verdadeiras conversões. E no aspecto bíblico, conversão também implica em uma mudança radical nas nossas atitudes e comportamentos, na nossa forma de viver. Significa deixar para trás o mundo e os valores mundanos e passar a adotar valores espirituais. Significa também deixar qualquer outra crença, religião ou seita, abandonar o engano e a idolatria e se voltar para o único e verdadeiro Deus, passar a viver para Deus, da forma como Deus estabelece, e não mais como as pessoas desejam. Viver para Deus decorre da compreensão de que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E isso nos leva a fazer a vontade de Deus e não mais as nossas próprias vontades. Mas ocorre que pela falta de conhecimento bíblico, pela falta de revelação da graça de Jesus e também pela falta de conversão, muitos irmãos estão sendo enganados e estão se enganando, porque estão sendo mal orientados, mal conduzidos, muitas vezes até sem malícia, o que não atenua a condenação. Para quem não conhece o caminho, qualquer direção é válida. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer porto é porto e serve. E é justamente aí onde muitos irmãos erram, porque para nós só existe um único caminho e uma única verdade capaz de nos conduzir à vida eterna.
Jesus. Judaísmo não é o mesmo que cristianismo. É preciso que o povo de Deus compreenda que há diferença entre esses dois regimes religiosos, entre essas duas doutrinas e as formas de nos relacionarmos com Deus. E o mais importante, nós, gentios, só temos uma única doutrina. O judaísmo é uma religião monoteísta, assim como o cristianismo. Mas, ao contrário do que muitos pensam, não é uma religião cristã. Os judeus são um grupo étnico-religioso que inclui os que nasceram judeus ou os que se converteram ao judaísmo. E o livro sagrado para eles é o Torá, ou Pentateuco, que corresponde aos 5 livros bíblicos de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A autoria desses livros foi atribuída a Moisés. Mas isso é motivo de discussão até o dia de hoje, principalmente devido ao fato de que o livro de Deuteronômio, em seu último capítulo, relata a morte de Moisés. Não é comum uma pessoa descrever a sua própria morte e o seu pós-morte. Mas o Pentateuco não inclui os demais livros descritivos do Antigo Testamento e nem os livros dos profetas. E exclui também o Novo Testamento com toda a história de Jesus e dos seus discípulos. E, com relação a essa exclusão específica do Novo Testamento, a razão é muito clara. O povo judeu, a nação de Israel, não creu em Jesus e não recebeu a Jesus. Eles creem na promessa da vinda do Messias, sim, que seria um descendente do rei Davi. Mas eles seguem esperando pela chegada do Salvador até o dia de hoje, quando Jesus já está voltando pela segunda vez. Está escrito que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Eram os judeus israelitas. Mas a todos quantos creram nele e o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade do homem ou da carne, mas de Deus. Somos nós. E aí é justamente onde entra em cena o cristianismo. O livro sagrado para a cultura cristã evangélica é a Bíblia. O cristianismo é a doutrina trazida a nós por Jesus Cristo e considera todas as escrituras sagradas, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Mas a essência do cristianismo está no Novo Testamento, porque cristianismo é a doutrina de Jesus Cristo. E Jesus está no Novo Testamento. Em suma, o judaísmo exclui a Jesus, enquanto o cristianismo está fundamentado em Jesus e na sua doutrina,
e crentes são os que creem. E todo aquele que crer em Jesus não será confundido. Desse modo, o judaísmo não pode ser a doutrina para um verdadeiro convertido, que é um crente e filho de Deus. Quem crê em Jesus precisa nascer de novo em um novo ser espiritual e viver pela fé no cristianismo da sua graça. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 1, 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. No trecho inicial que apresentamos, do livro de João, capítulo 3, em que Jesus fala sobre o nosso novo nascimento, vemos nos versículos 1 a 2 que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era um príncipe dos judeus, e que ele foi se encontrar com Jesus e falou a Jesus, reconhecendo que Jesus era um mestre vindo de Deus, devido aos sinais e milagres que Jesus fazia. Notem que uma pessoa de Deus precisa irradiar o amor e o poder de Deus, a ponto de se destacar dentre os ímpios. Assim era Jesus. Assim temos que ser quando somos verdadeiramente convertidos a Jesus. João 3, 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nos versículos 3 a 4, antecipando-se a pergunta que Nicodemos lhe faria e demonstrando a sua onisciência, Jesus responde-lhe que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não conseguirá a salvação eterna. E Nicodemos, revelando que não compreendeu a resposta de Jesus e revelando o seu desconhecimento de Deus, pergunta a Jesus como é possível nascer de novo, já sendo velho. Observem que nós, que temos conhecimento de Jesus, sabemos que uma das etapas mais importantes da nossa conversão, certamente a mais importante,
é o nosso novo nascimento. A nossa conversão em uma nova criatura espiritual. Se nós fomos batizados com Jesus na sua morte, também ressuscitamos com ele e como ele, em espírito, para vivermos em novidade de vida. E sem novidade de vida, sem uma verdadeira transformação, meus amados irmãos, não há conversão. João 3:3. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Romanos 6:3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Nos versículos 5-6, que encerram o nosso trecho inicial, Jesus, respondendo a Nicodemos, esclarece que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E esse é o ponto alto da nossa mensagem de hoje, porque aí está a nossa verdadeira conversão, que implica em uma mudança radical na nossa forma de viver e na nossa forma de ver a vida. Muitos irmãos são conduzidos ao erro e erram, porque correm para se batizar nas águas para serem salvos e enfrentam meses de ensinamento para descerem as águas e ficam proibidos de participar da ceia do Senhor até o dia do batismo, coisa que não está na Bíblia. São enganados e se enganam e não são salvos. Notem bem, não são salvos, porque pensam que as águas do batismo, que é o batismo dos judeus, tem maior poder que o sangue de Jesus. Vamos compreender bem isso para não errarmos mais. Quando Jesus recomendou a Nicodemos e a todos nós nascermos da água, ele não se referia ao batismo nas águas. Deus não se contradiz. Através do apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no trecho que apresentaremos na sequência, Paulo afirma que só existe um único batismo. Na verdade, é Deus que está dizendo isso. E que é o batismo do Espírito Santo, realizado por Deus.
não é o batismo nas águas realizado pelo homem. Jesus se batizou nas águas porque era judeu e queria cumprir com a tradição judaica. E o nascer do Espírito é o batismo do Espírito Santo, que ocorre no momento em que nos convertemos a Jesus. Está escrito: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas então, o que seria o nascer da água? Não errem, meus irmãos. O nascer da água é o fato de recebermos de Jesus a água viva, a palavra transformadora, purificadora e salvadora, como demonstraremos no trecho do livro de João, também na sequência. A água que Jesus ofereceu à mulher samaritana, disse Jesus, é uma fonte de água que salta para a vida eterna. Essa sim é a água viva salvadora, na qual todos nós temos que nascer. Não são as águas do batismo. Louvado seja o Senhor. João 3, 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Efésios 4, 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. João 4, 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Glórias a Jesus por essa revelação. O judaísmo não salva a ninguém, nem mesmo aos judeus. Precisamos compreender que os judeus foram o povo escolhido por Deus como modelo para a salvação, mas não foi por causa do judaísmo.
eles serão salvos por causa da promessa feita por Deus a Abraão. Mas essa promessa é específica para o povo de Israel e os seus descendentes. E também não significa que toda a nação de Israel, em todas as suas gerações, será automaticamente salva. Por exemplo, Judas Iscariotes, aquele que traiu a Jesus pelas 30 moedas de prata, ele era judeu. E a Bíblia nos diz que ele era também um diabo e que não foi salvo. Mas existem irmãos tentando pegar carona na promessa de salvação do povo de Israel e vivendo no judaísmo. Outros misturando cristianismo com judaísmo, sem considerar que nós também temos a nossa promessa de salvação pela nossa doutrina, que é a doutrina da graça de Jesus. Nós não podemos ficar em cima do muro, crendo em Jesus, mas imitando os judeus que não creem. A lei de Moisés foi um regime doutrinário entregue aos judeus, não foi a nós. E ela foi revogada por Jesus. E foi revogada devido à sua fraqueza e inutilidade. Esses irmãos que vivem na lei de Moisés, imitando aos judeus, estão convertidos sim, mas a Moisés e não a Jesus. E Moisés não salva. Aí está a essência dos enganos e das divergências doutrinárias existentes entre o povo de Deus. A conversão que salva é a conversão a Jesus, para viver na doutrina da graça. Mas o problema é que muitas congregações estão ensinando aos seus fiéis, aos fiéis do Senhor, as ovelhas de Deus, a doutrina dos judeus, a lei de Moisés. E estão enganando as pessoas, fazendo crer que elas estão no caminho da salvação. E fazem isso a despeito do que nos diz a palavra de Deus, de que a nossa salvação é unicamente pela fé em Jesus, pela doutrina da graça. Os sacrifícios carnais da lei de Moisés, que são os jejuns de alimentos, as subidas aos montes para orar, as noites de vigília e os batismos nas águas são abominação para Deus. Deus não os recebe, porque eles negam o sacrifício único e eterno de Jesus. São pura heresia e são uma provocação a Deus pela desobediência. Deus ordena que nós vivamos em espírito e que ofereçamos a Ele apenas sacrifícios espirituais nas nossas orações de fé e no nosso louvor a Ele, com a apresentação dos nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, nos nossos cultos racionais. Deus nos ordena ainda nos distanciarmos do mundo, renovando as nossas mentes em Cristo, para que possamos experimentar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse, meus irmãos, é o perfil de um verdadeiro convertido. Hebreus 7, 18. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Louvado seja o Senhor, que deu a sua vida, o seu sangue, para nos santificar. Não é justo ignorarmos tudo isso e seguirmos imitando aos judeus que não creem. Um verdadeiro convertido é uma pessoa espiritual. Vive em um corpo de carne, mas o seu poder está no espírito. Ele não adota para si os valores mundanos. Disse Jesus: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E o que Jesus está nos ensinando é que nós não podemos amar as coisas desta vida e deste mundo. O nosso alvo tem que estar no próximo século. E o curioso, que muitos não compreendem, é que o verdadeiro convertido é uma pessoa desconectada do mundo, não por força de uma obrigação, ou de uma lei, ou de uma imposição divina ou humana. É algo muito natural, que ocorre naturalmente. Os seus valores mudaram. Ele não se interessa mais pelas coisas do mundo. O seu foco está nas coisas de Deus. Ele é uma pessoa com valores espirituais, que ama, segue e vive para Jesus, para fazer a vontade do Senhor. É uma pessoa que tem plena convicção da sua salvação eterna. E é grata a Jesus por isso. E por isso vive pela fé em Jesus, vive na graça de Jesus, vive em espírito. E em espírito, meus irmãos, vejam bem, ele já iniciou a sua vida eterna com Jesus. E é uma pessoa que, pela sua atitude e comportamento, assim como pelo amor de Deus que ele irradia, ele se destaca automaticamente dentre as pessoas do mundo.
E não apenas isso. Uma pessoa convertida tem necessariamente que produzir os frutos do Espírito. Tem que realizar prodígios, curas e libertações de pessoas enfermas e com maus espíritos. Jesus nos deixou dito e por escrito que esses seriam os sinais dos que nele creem. O verdadeiro convertido é uma pessoa feliz, porque é cheia do Espírito Santo de Deus e tem eterna gratidão a Jesus pela sua salvação. Tem grande prazer em louvar e adorar ao Senhor, em falar das coisas de Deus. E com muita alegria cumpre com a missão que Deus lhe delegou para cumprir enquanto vive aqui na terra. E desse modo, essa pessoa dá testemunho de Deus para o mundo e ajunta mais galardões para si, para a sua vida eterna no céu. João 12, 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Salmo 48. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor. Tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. 1 de João 5, 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem não está verdadeiramente convertido a Jesus precisa se converter. Uma pessoa convertida tem necessariamente que ser notada pelo mundo. Se ninguém comentou sobre mudanças no seu comportamento, na sua forma de viver, na sua forma de se expressar, algo está errado com a sua conversão. A conversão a Jesus implica em uma mudança radical de vida. Quando abandonamos os valores mundanos e carnais, abandonamos também o pecado. Podemos até pecar, mas não vivemos mais no pecado. Então, uma forte inclinação para o mundo e para o pecado revela uma pessoa não convertida. Por exemplo, uma pessoa que não abandonou vícios e não passou a rejeitar totalmente o álcool, fumo e drogas, não está convertida. Uma pessoa que fala palavrões
e que trata as pessoas com arrogância, com ares de superioridade, não está convertida. Uma pessoa que vive no adultério ou na fornicação não está convertida, é uma pessoa carnal. Precisamos ser honestos conosco mesmo. Se não detectamos mudanças expressivas na nossa forma de viver, precisamos nos converter. Nós não conseguimos converter a ninguém. E ninguém consegue se autoconverter. Somente o Espírito Santo de Deus tem esse poder. Mas nós podemos e devemos tomar a decisão de nos permitirmos sermos convertidos e estarmos dispostos e preparados para receber a ação do Espírito Santo de Deus, enquanto oramos insistentemente a Deus pela nossa conversão total e pela revelação da sua graça salvadora. A nossa conversão é instantânea, é um ato imediato, quando recebemos o Espírito Santo. Mas a nossa evolução como verdadeiramente convertidos é um processo de evolução gradual. A prova disso é o apóstolo Paulo, que foi lançado em terra e no mesmo instante tratou Jesus de Senhor. Notem que ele era um perseguidor dos cristãos. Era um perseguidor dos judeus. Mas somente quem tem o Espírito Santo de Deus consegue reconhecer Jesus como o seu Senhor. A palavra de Deus nos recomenda crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Portanto, a nossa evolução como crentes convertidos vem pelo conhecimento de Deus e da sua palavra. Conforme ouvimos a palavra de Deus, estudamos a Bíblia e adquirimos conhecimento do nosso Deus. Atos 9, 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. 1 Coríntios 11, 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 2 de Pedro 3,17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza.
Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Esta mensagem é a continuação da nossa mensagem anterior de número 485, onde tratamos do mesmo tema da verdadeira conversão. Pela numeração, meus irmãos, é possível ver que esta mensagem não foi planejada antecipadamente, mas Deus nos inspirou para falarmos mais a esse respeito da verdadeira conversão. E eis-nos aqui. Recomendamos a quem ainda não assistiu à mensagem anterior que o faça, para ampliar o seu conhecimento acerca desse assunto que é fundamental para todo filho de Deus. Quem vive ainda pela extinta lei de Moisés, preste atenção, não está convertido, precisa se converter. Nós demonstramos isso na mensagem anterior. E quem ainda ama os valores do mundo também precisa se converter. Um verdadeiro convertido não volta atrás com relação à sua conversão. Quem chega a provar do amor de Deus, quem toma conhecimento da palavra e das promessas de Deus e passa a confiar em Deus, é uma pessoa desconectada do mundo. Ela põe a mão no arado e não olha mais para trás. Portanto, os irmãos que estão desviados dos caminhos de Deus, que são um número alarmante em todo o mundo, são pessoas que não se converteram de verdade, que não foram bem ensinadas, não foram bem conduzidas e que não tiveram conhecimento da graça de Jesus. Então, você que já teve algum conhecimento de Deus, mas se desviou dos caminhos do Senhor devido a uma má experiência, procure uma congregação que viva realmente a doutrina da graça. Mas, cuidado, não basta ter graça no nome ou dizer que é da graça. Precisa ter a revelação da graça e viver o Novo Testamento de Jesus, sem sacrifícios carnais e sem julgo de proibições e ordenanças. Precisa ser uma congregação que viva pela fé e onde milagres, sinais, prodígios e maravilhas fluam com naturalidade. Mas não estamos falando de falsos milagres realizados ao vivo ou pela televisão por atores pagos. Não estamos falando de enganos. Deus não aceita os enganos. A mentira é do diabo, não é de Deus. E essa instrução serve também para todos os irmãos que estão vivendo na mesmice da lei de Moisés, que pensam que estão no cristianismo, mas que na verdade estão no judaísmo, que não estão convertidos e não são salvos.
A verdadeira conversão é a conversão pela graça. Tudo o que apresentamos nesta mensagem das virtudes e dos dons dos filhos de Deus surgem quando estamos vivendo pela fé, na doutrina da graça, da forma como Deus nos recomenda. Portanto, quando uma pessoa alcança esse nível de evolução espiritual, vivendo pela fé e pela graça, ela adquire a segurança da sua salvação. A vida pela lei é pecado, porque é desobediência a Deus. Deus não nos quer vivendo na lei, por isso Jesus a revogou. Antes de Jesus, os gentios já viviam na lei, porque estavam sem doutrina própria. Então, seguiam as diretrizes judaicas. Mas se fosse para nós continuarmos dessa forma, Jesus não precisaria ter vindo a este mundo e não precisaria ter se submetido a toda a humilhação e sofrimento por que passou. Era só deixar como estava. Precisamos compreender que Jesus veio para mudar, para trazer salvação, porque a lei não salvava e não salvará a ninguém. A palavra de Deus não nos deixa dúvida de que a salvação será somente pela doutrina da graça, por meio da fé que o Senhor nos dá. E quem não sabia disso, agora já não pode mais dizer que não sabe. Vejam no trecho que estamos apresentando aqui abaixo que Pedro, o líder da igreja primitiva e um dos discípulos mais próximos de Jesus, que era judeu e que pregava a lei de Moisés, reconhecendo a inutilidade do jugo da lei, que já havia sido condenado pelo Senhor através do profeta Isaías, Pedro reconhecia que a salvação, tanto dos gentios quanto deles próprios, dos judeus, ocorreria somente pela graça de Jesus. Paulo foi o único dentre os discípulos que recebeu a revelação e a doutrina da graça. Não rejeitemos a Paulo, não rejeitemos as instruções de Jesus. Paulo foi um profeta do Senhor. E não pensem também que a Bíblia se termina no primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, quando Jesus ascendeu aos céus. É preciso conhecer e compreender a revelação da graça que está contida nas epístolas escritas por Paulo. E é preciso conhecer também as epístolas dos outros apóstolos. Precisamos conhecer a Bíblia inteira e não apenas partes dela, porque tudo isso é Bíblia. Não podemos usar uma Bíblia capenga. E tudo foi escrito com inspiração e orientação de Deus. E é através desse conhecimento que nós nascemos da água e nascemos do Espírito e crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que nós fazemos a vontade de Deus, para que amanhã Ele faça a nossa.
glórias ao santo nome de Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo ou o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentia no coração o desejo de ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus. Faça uma doação por Pix, se você está no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 480 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.